Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 175 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito facilidade de tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje regressamos ao Espaço Carreira. E quem é o nosso convidado para o Espaço Carreira? Conseguem adivinhar? Acho que não, mas eu vou mesmo já chamar o nosso convidado, Dr. Tomás Faria. Bom dia e seja muito bem-vindo ao Espaço Carreira. Muito bom dia, Cristina Silvestre. Obrigado pelo convite. Cá estou para, dentro daquilo que puder dar como subsídio, passar a mensagem para os profissionais desta área de saber. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, porque sabemos que é uma pessoa muito ocupada. É mesmo de agradecer, doutor, por ter reservado esta uma hora para estar aqui no Espaço Carreira e deixar o seu contributo, sobretudo para os novatos na profissão de contabilidade e auditoria. Eu vou começar pela primeira pergunta, e a primeira pergunta é: quem é Tomás Faria? Onde nasceu, estudou e quando começou a trabalhar em contabilidade? Muito obrigado mais uma vez. Eu sou Tomás Faria. A minha base de formação foi o curso médio de contabilidade. Eu fiz parte, acho que dos primeiros 3 cursos, creio, dos primeiros anos dos cursos de contabilidade do Instituto Médio Frederic Engels, no Lubango. Fiz parte dos primeiros cursos de contabilidade geral, não sei se hoje ainda existem. Os nossos cursos eram de 4 anos, com cadeiras variadas, quase um curso superior, não é, naquela altura. Havia também o curso básico. Começavam no curso básico, que era a 7ª e 8ª classe, eram 2 anos de contabilidade, depois havia os 4 anos. E eu fiz os 4 anos do curso médio de contabilidade. Eu sou da Ganda, tenho nesta altura 53 anos de idade, mas entretanto eu não conheço onde nasci. Parte da minha infância foi toda no Lubango, daí que terei feito o curso médio de contabilidade na altura. Eu fui para o Lubango mais ou menos, segundo os meus pais, com 4 anos de idade e fiquei lá até terminar a tropa, até ser desmobilizado, que foi em 92, e em 93 vim para Luanda. Depois de terminar o curso médio de contabilidade, havia necessidade de dar sequência aos estudos e
e o Lubango, o núcleo de economia estava fechado. Naquela altura não havia cursos superiores de contabilidade, como deve calcular. Nós tínhamos curso de contabilidade, de finanças e estatística. A sequência era para o curso de economia, era o curso que dava a sequência, não havia cursos superiores de contabilidade. E então, na altura, como o núcleo estava fechado, eu ainda fui estudar matemática no ISED, mas como o que eu queria mesmo é dar sequência, portanto, ao ramo, acabei por vir para Luanda em 93, que é para fazer economia. Então, deixei o curso de matemática no ISED para vir fazer economia. A minha sequência foi, então, o curso de economia e fiz a especialidade de gestão. A partir da altura em que nós começamos a estudar o próprio curso de contabilidade, já beneficiávamos do chamado estágio. Portanto, lembro-me que a primeira vez que nós fizemos o estágio foi uma padaria chamada Willa Pão. Estamos a falar de fazer a contabilidade nos livros. Eram livros, como se fossem aqueles livros de ponto, onde tem o deve e o haver, e o contabilista escreve tudo à mão, deve e haver. E lembro-me que durante o estágio, naquela primeira fase, as pessoas que faziam contabilidade, na verdade, não eram formadas em contabilidade. Eles eram, sim, os guarda-livros, como eram chamados, mas não tinham formação em contabilidade. Eles aprenderam com alguém que sabia contabilidade de como fazer e eles só registavam. E, por isso, naquele período de estágio, o que nós geralmente fazíamos era aplicar a teoria à prática. Eles já tinham a prática, nós colocávamos a teoria. Então, depois que sou desmobilizado das Forças Armadas, venho para Luanda, começo com a minha primeira atividade já como empregado numa empresa na Sonangol, para fazer o meu trabalho. Apesar de eu ter começado na área de finanças, mas nós preparávamos os diários de banco, os diários de caixa para a contabilidade. Por isso, durante algum tempo, fazia parte desse tipo de atividade, né? Que é fazer os diários de caixa, os diários de banco e depois encaminhar, mas isso era tudo manuscrito. Não havia ainda computador. Juntar os documentos, fazer as folhas e remeter à contabilidade. Depois transitei para responsável do departamento de contabilidade, ainda na Sonangol Distribuidora. Eu fui o chefe de departamento de contabilidade, aí então passei para aquela atividade mais de analista de contas, só que em simultâneo eu também crio a minha empresa de especialidade em contabilidade, auditoria e fiscalidade. Eu fazia as duas coisas. Eu trabalhava para a Sonangol, sendo empresa do Estado, eu tinha que lá estar de manhã e de tarde, mas entretanto eu tinha a minha empresa e na minha empresa eu estava ao fim de semana, sendo que eu, quando abri a minha empresa há 18 anos, a ideia primária, como eu gosto muito de contabilidade, era estar lá a me divertir, fazer uma série de operações de contabilidade, mas depois começaram a aparecer amigos que queriam que eu os ajudasse a fazer contabilidade e fui fazendo contabilidade até onde eu podia, porque depois os amigos começaram a chamar outros amigos e eu já não tinha condições de fazer. Como eu gosto mesmo, eu ficava lá sábado, domingo, até fora de horas, os feriados, quando havia fim de semana prolongado, eu aproveitava. Então, como os amigos começaram a aparecer muito, vi a necessidade de contratar pessoas para trabalharem comigo, porque eu já não conseguia levar a cabo a atividade. Então, aquilo que era uma espécie de hobby, né, de fazer contabilidade, para mim é uma paixão. Acabei por recrutar gente que acabou por ficar no escritório e até hoje eles estão lá no escritório, mas eu, infelizmente, acompanho mais o escritório à distância porque não consigo estar lá no dia a dia. Mas, entretanto, todos os meus clientes de referência, eu é que vou às assembleias, eu é que vou lá fazer o debate, sem qualquer problema. A nível da minha carreira na Sonangol, continua. Comecei como técnico, mesmo lá do fundo, técnico de finanças, como disse, fazia tudo o que um caixa faz, contar dinheiro, com molha-dedos, com tudo. E estamos a falar num período em que bancos não funcionavam. O dinheiro era recolhido dos pontos de venda, dinheiro era posto nas chamadas casas fortes, na empresa. Quando a gente tivesse que fazer pagamento de salários a fornecedores, ajudas de custo para o pessoal que tem que viajar e etc., era dinheiro ao vivo que se tira mesmo do cofre para pagar as pessoas. Por isso, eu fazia pagamento de salário, por exemplo, nós estávamos num edifício de 6 andares, do primeiro andar até o 6º andar, com um saco a pagar pessoa a pessoa. Isso pode parecer hoje uma história assim muito incomum, mas isto acontecia, não é? E então, veja que, portanto, isso depois a gente tem que ter sempre cuidado por causa das falhas, até porque o próprio dinheiro, quando vem do ponto de vendas, às vezes nós não recontamos bem. Depois chefiei a área de tesouraria da Sonangol Distribuidora na altura. Passado algum tempo, dada a minha paixão pela área, pela profissão, a minha aplicação enquanto gestor e líder, fui liderar o departamento de contabilidade. Liderar um departamento de contabilidade como da Sonangol Distribuidora, digo que é se calhar um momento mais de aprender, de escola. Porquê? Porque estamos a falar de uma empresa que tem bastantes ativos a nível do país. Estamos a falar de postos de abastecimento a todo o país e na altura também estavam todas as instalações de armazenamento. E mais do que isso, estamos a falar de contabilizar
combustíveis líquidos e gasosos. Imagina o que é isso, como é que a gente consegue fazer esses inventários, o controle disto tudo e etc. E eu sempre digo que aquilo para mim foi mais uma escola, né? Eu, enquanto responsável do departamento, aí o meu papel era mais aquele do estilo por um lado, analista de conta, porque também tem que gerir os analistas de conta, mas por outro lado é também contabilista. No momento em que tem que se fazer o fecho de contas, eu tenho que estar lá para ver se todo o processo está conforme ou não, porque uma das coisas que era bom passar para os contabilistas, e ainda hoje eu vejo muitos dos nossos colegas que saem da universidade e vão trabalhar em algumas empresas e etc. São operações que parecem muito fáceis, porque a forma como são transmitidas na universidade, nem sempre na prática é assim. E casos básicos que eu enfrentei e ainda enfrento em alguns casos quando tenho que fazer alguma consultoria, é coisas comuns. Por exemplo, faço apurar o resultado líquido, como a lei diz que é X% do imposto sobre o lucro, e é assim que ensinam na escola. E então, esta mensagem, às vezes, os nossos colegas recém-formados levam para o local de serviço. Na prática, não é isso. Eles levam para o local de serviço e então fazem tudo, fazem o fecho e etc, etc. E quando chega a hora de apurar, eles apuram da forma como falam na universidade. Faço parte das pessoas que, na altura em que nós estudamos contabilidade, os nossos professores, quando eles davam as aulas mais ou menos na base destes livros, né? Teoricamente, e muitos deles nunca tinham sido contabilistas, não é? Obviamente. Mas estava a dar esse pequeno exemplo porque muitos colegas recém-formados hão de passar ainda por esta situação, onde, quando vão apurar o resultado líquido do exercício, não têm em conta que não devem aplicar ali a percentagem que a lei faz referência, mas têm que ir fazer o apuramento de tudo aquilo que foram as operações decorrentes de eventuais antecipações já feitas e outras que vêm da modelo 1. E será essa informação da modelo 1 que eles têm que trazer. E isso, às vezes, que parece, para as pessoas que estão no dia a dia, que parece muito simples, parece que não é nada, mas para os recém-formados isto é uma confusão quando vem para a empresa. E eu, no escritório, geralmente, quando contrato um colega, chamo sempre eles colega, eu contrato aqueles que são professores, porque fica mais fácil eles irem para lá e adaptarem-se, né? Eu, quando contrato um profissional, um colega, não faço entrevista de contabilidade, porque eu acho que eles já sabem isso. Eu faço entrevista de língua portuguesa. Fazemos o ditado e etc, porque eu estou mais preocupado que eles façam um bom relatório, por contabilidade eles hão de fazer. E muitos ficam-se a rir e ficam chocados, mas estão a fazer ditado, vim aqui para fazer contabilidade, eu sou professor de contabilidade e etc, etc. Eu digo sempre não. Daqui a 6 meses vamos conversar e vamos ver se o que eu estou a fazer é correto ou não. A verdade é que passado 6 meses eles dizem, olha, agora posso ir dar aulas. Já estou em condições de dar aulas. Eu ia dar sequência, depois passei, portanto, do chefe de departamento de contabilidade, depois assumi o cargo de diretor de contabilidade de finanças, administração e finanças. Depois fui até a administração, onde tive os pelouros de contabilidade, pelouros de finanças, de pelouros de fiscalidade, etc, etc. Fiz toda uma carreira, sempre ligada, portanto, a esta área de contabilidade, apesar de estar também na gestão desportiva, mas continuo, por via do meu escritório, a fazer sempre este tipo de trabalho e que faço com muita paixão. Os anos 80 são os anos de referência para mim, portanto, no começo de contabilidade. Mas é engraçado que, para mim, a contabilidade foi a terceira opção. Porque na altura em que nós estávamos a formar para ir para os ensinos médios, íamos para o ensino médio por via de encaminhamentos. Como eu estava na UILA, eu queria fazer arquitetura e, portanto, não fui encaminhado para arquitetura. Tinha uma segunda opção, não consegui a segunda opção. E então a contabilidade foi a terceira opção. E se calhar era destino de Deus, né? Diz, não, você é para a contabilidade. E então eu hoje vivo contabilidade. Qualquer canto onde eu estou é contabilidade. Os adeptos chamam que eu sou presidente de contabilidade ou presidente de finanças, mas não sou presidente do clube. Então... Muito bem. Eu sou do clube, eu tenho estado a dizer, eu acho que em Angola o único clube desportivo que tinha contabilidade com todo o rigor que é exigido é o Petro de Luanda. Cristina, o Petro é a única instituição desportiva de Angola, e falo, nem já Comitê Olímpico, federações, outros clubes, o Petro é a única instituição que tem a contabilidade certificada pela auditoria independente sem reservas. Eu, sem saber, já digo isso em muitos
muitos grupos já me diziam, não, eu acho que o Petro é o único, porque está lá alguém que eu, nossa, na altura o doutor era vice-presidente da OCPCA, vice-presidente da OCPCA, lá tem que ser uma contabilidade de orgulho, muito bem. Graças a isso, o Petro beneficiou de uma consultoria da La Liga, que gera a Liga Espanhola de Futebol, que eles só lidam com entidades que prestam contas. E nós aparecemos na lista de clientes do nosso auditor, KPMG, como sendo uma das instituições desportivas em Angola que tem as contas em dia. Muito bem, sim senhora. É verdade. Bom, eu acho que o doutor vai aceitar um próximo desafio, depois deste aqui no Contas na Hora, que é ir falar sobre a contabilidade desportiva num evento Quartas na Ordem. Vamos ter que agendar isso brevemente. E assim Muito vai bem. partilhar com os colegas como é que trata das contas, como é que são tratados, processados os processos de procedimento em sede do clube desportivo. Seria um desafio muito interessante e vamos ter plateia cheia. Fica aqui já este convite e vamos programar, sim, senhora. Qual é a experiência em contabilidade que mais o marcou? Nesse trajeto todo que faz, desde a academia, Sonangol e agora no desporto, e no meio delas a sua empresa pessoal, que momento tem em contabilidade que mais o marcou? Olha, são vários momentos, mas deixa-me ver se eu consigo aqui falar daquele que mais marca. Não gostaria de deixar a Sonangol Distribuidora de fora, porque a Sonangol Distribuidora pôs-me numa confusão terrível, porque eu, numa altura em que tínhamos que fazer operações diversas, e lembro-me que nós tínhamos que fazer ajustamento de contas, e na altura tínhamos que fazer operações diversas, então nós tínhamos que preencher não são comprovantes. É um documento parecido aos comprovantes, mas não são comprovantes. E naquela altura estava a fazer a operação, e a operação diversa, como sabe, não está ligada a disponibilidades. São contas que não estão ligadas a disponibilidades. E eu sei que este fecho, normalmente, portanto, a doutora Cristina sabe como é que são os fechos, levam-nos às vezes até o dia seguinte, fez-me bloquear a mente. Eu cheguei a utilizar conta de disponibilidades num documento de operações diversas e parei naquele dia. Para o dia seguinte, acho que era 1 da manhã, para o dia seguinte. E quando eu fui dia seguinte ver, eu disse, lá, estava a ficar quase meio louco, porque é uma imensidão de operações e uma diversidade de atividades que às vezes nos põem quase malucos. E também eu fiquei marcado pela Sonangol Distribuidora, pela multiplicidade de atividades, porque aquilo não só tem áreas dos postos de abastecimento que a gente vê ali das viaturas, mas tem também abastecimento de aviões, abastecimento da marinha, para além do gás. E então contabilizar isto tudo a mim marcou muito, porque quando eu cheguei a uma altura e comecei a dizer assim, ok, eu faço fechos de contabilidade de uma empresa desta dimensão, e eu disse, pronto, estou no top daquilo que se denomina contabilidade. Eu achei que tinha chegado ao top, mas veja o que é engraçado. Apesar de ter chegado ao top, porque chego a fazer fechos de uma empresa com essa dimensão, mas a Sonangol Distribuidora não conseguia fazer fecho e ter as suas contas certificadas por causa de um problema estrutural muito grande. Eu sei que até sair desta empresa, ela não conseguia fazer fechos, depois dividiu-se esta empresa com uma outra empresa, que é a Sonangol Logística, onde eu fui o fundador dos serviços de finanças todos, montei, ali pela primeira vez, montei a direção de finanças, com os serviços de contabilidade, todo aquele processo. E essa empresa foi resultado da separação da antiga Sonangol Distribuidora, dividiu-se em duas. Uma ficou sem a parte da armazenagem, da estocagem, e esta outra, a logística, ficou com a parte da estocagem. E eu fui para esta que ficou para a parte da estocagem. Portanto, aqui me marca a Sonangol Distribuidora por esta razão, porque comecei a fazer uma contabilidade da dimensão em que faço referência. Depois, me marca a Sonangol Logística, porque é a primeira empresa onde eu vou, onde não só eu consegui estruturar a área de contabilidade e finanças desta empresa, mas como também é a primeira empresa que eu faço o primeiro fecho de contabilidade e com as contas certificadas. E não só certificadas, foram certificadas com opinião de auditoria sem reserva. Isto começa na Sonangol Logística, 5 anos depois dela ser fundada. Enquanto que a empresa que eu deixei, porque também foi separada, só conseguiu fazer isso cerca de quase 10 anos depois. Portanto, isto marcou-me, porque pela primeira vez consegui ter uma empresa, claro que estamos a falar de uma empresa com ativos bastante altos, uma empresa com proveitos anuais, o equivalente a 7 mil milhões de dólares na altura, e nós conseguimos fazer o primeiro fecho das suas contas com auditoria sem reserva. Agora, o Petro também marca pelas mesmas razões, porque o Petro tem 41 anos de existência. Também eu fui para o Petro para fazer a reestruturação, fiz a reestruturação do Petro e, ao contrário do que muitos fazem, eu fui o
consultor mesmo do Petro nesta área. Eu fui o que trabalhei mesmo no processo de estruturação e fui chamando um técnico ou outro para ir fazendo, mas eu fui o gestor do projeto. E o Petro, nos seus 39 anos, o Petro conseguisse o primeiro fecho de contabilidade com opinião da auditoria sem reserva, sendo que entrou para o segundo ano consecutivo, foi 18, 19, e agora vamos para o 2020. Então, esses momentos, para mim, são marcantes por isso, né? Porque nós encontramos uma determinada situação e nós conseguimos transformar. O facto de hoje eu ter o conhecimento para poder reestruturar empresas, principalmente nesta área de contabilidade, e tornar estas empresas com opinião da auditoria sem reserva, isto é o que me tem marcado muito na carreira. E quando eu fui para o Petro, por exemplo, a razão por a administração da Sonangol mandou por lá foi essencialmente devido à minha experiência de ter conseguido fazer isso na empresa onde eu estava, que era a Sonangol Logística. E então vou e faço. E hoje, com normalidade, muito facilmente consigo ir para uma instituição e faço a reestruturação da direção de finanças, dos processos todos, e estas empresas, por via do meu escritório, têm conseguido também a opinião da auditoria sem reservas, depois dessa experiência que eu hoje transporto. Passei a ser, na prática, também um reformista na área de contabilidade, olhando para todos os processos. É esse crescimento, é esse nível que me marca um pouco, porque deixo de ser um simples contabilista, mas um profissional que, para além de contabilista só, consegue também fazer essas reestruturações, de modo a tornar, portanto, as empresas com as suas auditorias certificadas, com a opinião da auditoria sem qualquer reserva. Ter contas auditadas com auditorias externas sem reserva é obra. Dr. Tomás Faria, o país não avança com as normas internacionais. Que impacto pode ter este facto na economia, quer para o Estado, quer para as empresas? Portanto, o Estado pode não querer, mas infelizmente nós não temos como isso não acontecer. Particularmente quando estamos a falar, por exemplo, de contabilizar determinados ativos que nós, só por via do nosso PGC, é complicado. Estamos a falar de ativos petrolíferos, por exemplo, e alguns ativos financeiros. Do meu ponto de vista, está na hora de começarmos a abrir. É verdade que o setor financeiro já começou, mas os outros setores que não são financeiros também precisam. Do meu ponto de vista, é inevitável nós avançarmos para a abertura das normas internacionais. Eu, pessoalmente, hoje, ao contrário de quando nós fomos estudantes, mesmo na faculdade, no meu curso de Economia, nós tínhamos bastante cadeiras de contabilidade. Tivemos cadeiras de contabilidade no primeiro, no segundo e até o terceiro ano. O quarto e quinto ano já era a especialidade de gestão de empresas que eu fiz, e então aí mais gestão financeira, gestão de recursos humanos e outras, não víamos muito isso. Portanto, nós já andamos com as normas há algum tempo, a partir das escolas. No ensino médio, como disse, não tive acesso, talvez também pessoas não tinham acesso, mas no ensino superior já tivemos acesso. E eu hoje, para fazer qualquer que seja a situação na contabilidade, e acredito que todos os profissionais, nós que temos os escritórios e aqueles que trabalham nos escritórios, aqueles que trabalham no setor financeiro, não financeiro, nós hoje não conseguimos fazer a interpretação de determinados factos sem olhar para as normas internacionais. Por isso, é quase que impensável que a gente não consiga fazer isso. Então, aqui é só uma questão da Comissão Nacional que está criada, acelerar um pouco mais o processo, porque me parece que está lento. Parece que a Comissão Nacional de Normalização precisa de alguém que faça as reuniões de balanço do ponto da situação, para saber em que pé está. E isso parece que não está a acontecer. Mas nós não temos muitas alternativas. Como é que eu vou contabilizar os ativos petrolíferos se a norma interna não prevê? Eu tenho que ir na norma internacional. Portanto, há muitos ativos que eu não tenho como fazer pela norma local, então tenho que ir à norma internacional. E também é inevitável, como a Cristina sabe, apesar de tudo, nós, nos nossos escritórios, também temos clientes que, portanto, não são locais só, estão cá, estão noutros países. E para as contabilidades darem certas, nós não podemos só contabilizar na base da norma local. Temos que, portanto, olhar para aquilo que é também a norma internacional. Por isso, se o país abriu-se, particularmente a gente pode ver que o governo, por via do seu chefe, portanto, sai para o exterior do país e convida empresários estrangeiros para virem investir cá. Mas esses empresários estrangeiros que vierem cá investir, eles continuam a ter as suas empresas no estrangeiro. E a contabilização das suas empresas precisa terem atenção a esses pormenores. Para o resultado daqui dar igual ao resultado do país deles, temos que ler na base da mesma norma, porque senão vai dar diferente. Então,
se há esse convite deve ser acompanhado com procedimentos contabilísticos que permitirão que quem vier cá investir, portanto, não tenha problema depois da sua contabilidade ser lida, quer na Bolsa de Valores lá, do país dele, quer amanhã aqui, portanto, se ele estiver também listado aqui. Para quem tem uma visão ampla da situação, para mim, uma viagem do chefe de Estado de Angola para qualquer país, convidar os empresários, isto mexe com os contabilistas, isto mexe com as normas internacionais, porque nós não vamos contabilizar com PGC num país estrangeiro, mas vamos contabilizar com as normas internacionais num país estrangeiro. E nós, contabilistas, nós, o CPCA, precisamos pegar nesses pormenores que parecem que não são relevantes, mas são, para fazer chegar ao governo, para dizer assim, ok, está essa agenda do chefe de Estado, que foi para o país A ou o país B, e fez convite ao empresariado local para vir para cá investir. É preciso ter atenção que se eles vierem cá investir, portanto, eles não vão fechar as empresas dos seus países. Por isso, se eles tiverem que ter cá empresas e contabilizarem cá, obviamente que para o resultado ser igual cá e lá, nós não vamos poder utilizar simplesmente a nossa norma. Teremos que utilizar a norma internacional. Falando desta forma, as pessoas percebem melhor a situação. E, por isso, ao se fazer esse convite, é preciso transportar as normas deles, que é para eles terem os mesmos resultados. Este é um trabalho que a OCPCA precisa fazer, tanto em termos de diplomacia, junto do governo e de todas as instituições a nível nacional, para cada vez mais fazer entender, portanto, que nós não podemos estar a fazer convite a investidores estrangeiros, mas não mexer nas normas que, portanto, podem afetar esses investidores estrangeiros. Muito bem, bem passado, sim, senhora doutora. Caro ouvinte, só agora sintonizou lá que está no ar o Contas na Hora, edição 175, e trazemos hoje aqui o Espaço Carreira, e o nosso convidado é o doutor Tomás Faria. É o momento de intervalo, voltamos já em minutinhos. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 175, é o Espaço Carreira. Temos em estúdio o Dr. Tomás Faria, que é do PET de Luanda, mas que também é da nossa OCPCA, a Ordem dos Contabilistas. Estamos no Espaço Carreira. Doutor, que conselhos dá aos mais jovens que querem entrar para a profissão? Deixa-me só juntar uma parte da minha apresentação que eu me esqueci de referir. Muita gente não sabe, mas eu faço parte também dos órgãos fundadores da OCPCA. Se forem os arquivos, nas primeiras reuniões, foram com listas de presença. Isso foi aqui na Faculdade de Arquitetura, junto ao INEA. Daquelas primeiras reuniões, lá listas de presença, aparece lá Tomás Faria. Creio que é 2001. Então faço parte desses núcleos. O que acontece é que eu depois não dou sequência, porque as comunicações depois não fluíam. Fazíamos os encontros, agora vamos nos encontrar ali, vamos nos encontrar. Eu depois não dou sequência e os colegas continuam até vir ao CPCA. Eu faço parte desse embrião. Tanto é que eu depois, por isso, quer na primeira direção, quer na segunda, quer nesta terceira, acabei por ser sempre parte. Fui vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da primeira direção, da OCPCA, vice-presidente do Conselho Diretivo da segunda direção e nesta terceira, então, estou na mesa da Assembleia como presidente. Eu sempre fui parte deste embriãozinho. Creio que na altura era o Dr. André Lopes, que andava
assim mais dinâmico, o Dr. Júlio Sampaio, etc. Mas lá na lista há onde encontrar. Conselhos para os novos contabilistas. É que há muitos que pensam que ser contabilista é ser rico amanhã e outros pensam que ser contabilista é contar sempre dinheiro. Não, infelizmente não. Infelizmente ser contabilista não é para ser rico. Falando deste pormenor, eu quando fui para a Faculdade de Economia, na altura, no primeiro ano, eu tinha uma cadeira de História Económica e Social. O professor é o atual político Lucas Ngonda. A primeira pergunta que ele fazia era: quem está aqui a fazer economia para ser rico? Então alguém levantou o braço. Então, olha, pode sair. Para ser rico não é preciso fazer curso de economia. Infelizmente, contabilidade não é para ser rico. Contabilidade é uma profissão, como qualquer outra, uma paixão, mas não é para ser rico. Eu costumo dizer que, por exemplo, no meu escritório, a divisão onde tem mais receitas não é a divisão de contabilidade. É a divisão de consultoria, que tem geralmente mais receitas. E talvez a divisão de formação. A divisão de contabilidade e auditoria, infelizmente, é mesmo só paixão. Agora, não vou dizer que não dá algum dinheiro, senão o escritório não tinha 18 anos. Pagar salários, pagar impostos, manutenção do próprio escritório, etc. Para ter 18 anos, claro que tem que ter uma receita. Agora, o meu conselho tem que ser, de facto, um profissional dentro daquilo que o próprio Estatuto refere. O problema da ética também, porque nós, infelizmente, nós temos um problema ético. Agora, com a ordem, vamos tendo mais disciplina, porque no passado, ainda continua um pouco, nós tínhamos muito aqueles problemas de estar mais preocupado em roubar clientes do outro. A mim choca muito. Tive um caso em que o cliente queria que eu fizesse a contabilidade como ele gostasse, mas eu não sou assim. Problemas éticos, até porque o próprio escritório tem o meu registro e a minha marca, e essa não é a minha marca. Então, é um cliente, bom cliente, tudo bem, e eu estou a dar esse exemplo aos novos contabilistas que hão de passar eventualmente pela mesma situação. É um cliente que tinha, o trabalho é bastante e também paga, pode ser daqueles de referência, mas o cliente não pode me dizer como é que eu vou contabilizar. Não. O cliente não pode dizer que, não, olha, faz assim porque por causa disto e aquilo. Não, isso não. E então, no meio disso aparecem aqueles colegas, aqueles profissionais que aceitam. E então levam esses clientes, porque o cliente vem dizer na minha cara: não, mas eu tenho alguém que ao preço mais baixo faz-me isto, e etc, etc. Isso não é profissional. Eu rescindi o contrato com esse cliente, pedi que é para pagar o que tem que pagar. Se não paga, vai para o tribunal e o assunto vai ao tribunal e depois ele paga por via do tribunal. Mas eu não faço contabilidade de um cliente como ele quer, não. Eu faço contabilidade dos clientes conforme os princípios de contabilidade geralmente aceitos. E é isso que eu recomendo, porque depois ficamos muito machados. Estes colegas, e uns estão na ordem, que fizeram isso, por exemplo, ao meu escritório, que receberam clientes que usam esse tipo de argumentos, eles estão na ordem. E hoje eles, quando me enfrentam, têm alguma dificuldade. Já tive também funcionários que talvez veio como contabilista que é para ganhar dinheiro, para ficar rico. Ele trabalhou para mim e depois, de repente, criou um argumento porque tinha que sair. Mas como as coisas são, ele sai num período em que também perco um cliente. Mas como as coisas são, passado alguns anos, o meu escritório é contactado para fazer uma análise fiscal das contas deste ex-meu cliente. Este vem e, preciso só fazer uma revisão fiscal das contas e etc, etc. Eu só, tá bom, fazer revisão fiscal. Estamos a falar no período 2017, 2018, neste período em que o governo anuncia a corrupção, para participar nos concursos públicos as contas têm que estar bem e, como eles sabiam da nossa idoneidade, solicitam. E qual foi o nosso espanto? Quando nós fomos ver quem fez as contas, era este funcionário. Quer dizer, não fica bem, não é ético. Ele está na empresa e ele sabe que os nossos honorários têm a ver com a nossa, primeiro, é a nossa qualidade de trabalho. Segundo, são os custos que nós temos, porque nós temos um escritório, o escritório tem que ter manutenção, o escritório tem que ter gerador, porque Angola quase não há luz, tem que ter água, condicionado para se poder trabalhar, tem um sítio onde pode ser contactado. Então eu não posso pedir um honorário igual a alguém que faz contabilidade só na rua, está com um portátil, sua casa, num canto e etc, etc. O escritório tem um sítio, paga o imposto predial urbano, tem uma série de encargos que é diferente. Então este colega vai para o cliente, obviamente com honorários mais baixos, o cliente o aceita, mas o cliente depois volta a trazer, portanto, as contas para nós e quando fomos ver era este colega. E como ele utilizou, inclusive, algo que é nossa propriedade, quando nós criamos a empresa, temos
instrumentos próprios. Inclusive, nós pusemos este caso no processo disciplinar na OCPCA para ele responder, porque utilizou aspectos que têm a ver com intelectualidade lá do escritório, etc, etc. Então, aos novos, o que é que eu recomendo? Não tenham pressa, não sejam egoístas e não pensem que, portanto, quando forem trabalhar para alguém, onde vão estagiar, onde vão aprender, estão ali para espiar, para ver as tantas, quando é que chega a minha vez também de criar o que é meu e levar aqueles clientes, pensando sempre que se ele está a cobrar X, eu vou cobrar X menos 1, que é para ter o cliente. Isto não é ético. É do pior que pode existir nas isto pessoas. Não é do profissional. Gratidão, ingratos, né, doutor? Isso é do Não pior. E nesta profissão, parece que ultimamente é prato do dia. E os nossos estatutos proíbem isso. Inclusive, recomendam que se alguém bater a porta agora, eu tenho que saber quem é o colega que esteve a tratar das contas até ontem. E saber se essa rescisão foi de comum acordo, não há problema. E se os honorários estão todos pagos e etc, Exatamente, etc. Só depois é que eu vou partir para a contratação. Mas esses argumentos todos do meu escritório, sempre que isso aconteceu, esses colegas foram todos disciplinarmente punidos. Que sejam verdadeiros profissionais. Há de chegar a vossa vez de ter os vossos clientes e etc. Porque quando amanhã nós nos cruzarmos, né, vocês serão mal referenciados. Dizer assim, este jovem trabalhou para mim e fez isto. O que é mau. Então você passa a ser um mau profissional. E quando você tiver a apresentar as contas numa assembleia dos seus clientes e aparece alguém que diz, esse aqui é o vosso contabilista, olha, esse quando esteve comigo fez isto e aquilo, acaba por perder a confiança. Perde-se com facilidade. É uma palavra só que a gente dirige. Você nunca sabe se os teus clientes são amigos, portanto, do teu patrono, daquele que um dia te deu a possibilidade de você aprender, de você hoje ser o profissional que é. Então, como você nunca sabe, não façam mal. Aprenda, faça um esforço, procure os seus clientes. Se quiser sair, saia dentro da normalidade, mas procure os seus clientes. Não vai influenciar os clientes do teu patrono para depois servirem para si a preço mais baixo. Um patrono que deu de comer durante muitos anos. Claro, isto não é bom porque se lhe for feito isso também não ajuda muito. E do ponto de vista ético, não é bom porque quando isso é referenciado no mercado, depois a reputação baixa. Então faça como os outros fizeram. Comece a sua atividade, procure os seus clientes, faça o seu trabalho com brilho e profissionalismo, que as pessoas vão procurar por si quando sentirem que têm qualidade. Por outro lado, aos novos, apesar de começarem a trabalhar, continuem a estudar. E quando falo a estudar, principalmente nas normas, nos princípios de contabilidade geralmente aceitos, toda a legislação que afeta a contabilização. E mais do que isso, participem nas formações de refrescamento. Porque a OCPCA, é verdade que em tudo a gente precisa sempre fazer algum ajustamento, mas para mim tem sido nessa altura, sim, a entidade que tem estado a cumprir já com aquele papel que muito precisávamos, com as formações bem direcionadas para os profissionais. E então, aos novos, não pensem que ao saírem da universidade está tudo. Não. A universidade, como o nome diz, é mesmo uma universidade. É um universo, é um sítio onde se transmitem as ideias para a vida. Entretanto, depois, quando vierem para a atividade principal, é preciso humildade, é preciso saber ouvir, é preciso ter paciência para aprenderem convenientemente e, mais do que isso, carreguem sempre a ética convosco. Estudem, participem nas formações que são dadas de refrescamento, porque isso é que vai, de certa forma, ajudar mais facilmente a consolidar aquilo que é a experiência na profissão. Mas também saberão que nós nunca sabemos tudo. Todos os dias haverá situações novas, por isso, formação sempre na OCPCA. Muito bem, doutor. Formação sempre na OCPCA e ainda bem que temos a OCPCA para recorrermos de quando em vez, que é para estarmos atualizados sobre as várias alterações que acontecem diariamente que envolvem a nossa profissão. Doutor Tomás Faria, que importância tem a nossa OCPCA e que impacto teve desde o seu surgimento e que impacto enquanto contabilista espera que a organização venha a ter? Vamos falar da importância. Para mim, a OCPCA é bastante importante na medida em que veio pôr cobro o vazio que existia, onde nós, enquanto profissionais, estamos a falar, nós temos parte liberal desta atividade, estávamos a trabalhar como, não sei qual é o termo correto, mas era uma salada russa, sem regras, sem procedimentos, né? Cada um da sua maneira. Dei aqui vários exemplos. É verdade que com o surgimento da OCPCA a tendência é reduzir, porque quando acontecem essas situações nós temos onde recorrer e informar e, portanto, a OCPCA, com base nisso, portanto, poder então
punir os profissionais que assim agirem. Em segundo lugar, a grande importância tem a ver também com as formações que surgem, que aparecem. Embora a OCPCA, ao dar formações, concorra connosco enquanto profissionais, e isso às vezes eu faço ligação com a atividade esportiva. Os clubes, quando fazem os seus jogos, têm direito à publicidade, etc, etc. Depois a seleção nacional, quando vai jogar, tira os atletas dos clubes para ir jogar, os clubes param de jogar, também beneficia de publicidade, mas uma coisa não faz, não paga o salário desses atletas. Quem paga o salário desses atletas são os clubes. Então, aqui uma espécie de concorrentes, a seleção e os clubes são concorrentes, e a seleção só beneficia, porque quem paga os salários são os clubes. Onde é que eu quero chegar? E esse tem sido o debate. Enquanto estive no Conselho Diretivo, debatimos muito sobre isso. Que hoje só a contabilidade não dá dinheiro suficiente para nos aguentarmos. Nós temos que dar também formação. Então, a OCPCA precisa já certificar determinados profissionais em determinadas cadeiras, em determinadas disciplinas. Dizer assim, ok, para essas disciplinas, o escritório da doutora Cristina pode fazer. E se quiser, tem quem vai acompanhar, portanto, as aulas são ministradas. Para esta disciplina, o escritório do Tomás Faria pode fazer. Porque a OCPCA é a associação de nós profissionais. Eu e a Cristina somos profissionais de contabilidade, nos associamos, criamos uma associação para dizer assim, pá, você fica responsável dessa associação, mas cuida dos nossos assuntos. Nós dois somos contabilistas. A ideia não é que aquele órgão que nós criamos os dois para ir resolver o nosso problema faça também aquilo que nós fizemos. Não, aquele é só uma entidade que cuida de todos os elementos, porque ele é que tem que entrar para o mercado, nas reuniões, para representar e etc, etc. Mas que deixe que nós continuemos a fazer o nosso trabalho, para nós termos dinheiro para ir pagarmos as cotas, para pagarmos hoje a necessidade que tem. Então, eu tenho estado a fazer referência que as formações já precisam passar para os profissionais. Agora, como? Por via de uma licença. Então, uma licença que é passada e diz assim, olha, nós damos a licença para a Cristina, por exemplo, que tem uma inclinação para a área de fiscalidade, vais dar os cursos todos de fiscalidade. Tudo que é IVA, vais dar o IVA. Eu tenho uma inclinação para a demonstração de fluxo de caixa, vais dar a demonstração de fluxo de caixa. Depois pode ter lá uma fiscalização, alguém que acompanhe, uma expensão e etc, ver se está tudo a ser bem feito e etc. E aliás, porque há uma avaliação pode ser feita. E nesta licença, como em tudo, a licença pode dizer assim, ok, da formação que você der, X% do valor tens de pagar ao CPCA, porque eu te dou aquela atividade como concessão. Então, eu sou o concessionário, tu vais fazer em meu nome, então pagas-me X. E a OCPCA continuaria a ter o valor que vem dessa porcentagem, mas os profissionais têm que ficar com isso. Por isso, esta é uma das importâncias também, é a OCPCA, portanto, cuidar da organização destas formações, o alinhamento destas formações. A OCPCA é importante porque a OCPCA tem que, em definitivo, fazer com que a profissão de contabilista tenha o seu espaço dentro do Estado angolano. Por isso, nós precisamos ter presença. Quer dizer, lá estamos aqui. Vocês estão a falar de quê? Estão a falar de economia. Os contabilistas estão aqui e eles têm que, portanto, dar uma opinião. Portanto, o que quer que seja que estejam a falar, estamos aqui. Quando o chefe de Estado, o chefe do governo vai para uma delegação para ir reunir lá fora, para convidar empresários, etc, etc, a contabilidade tem que lá estar. Porque a contabilidade vai logo dizer, ok, epá, vocês aqui contabilizam assim, não é? Então, se vocês forem lá, o que vai acontecer é isso. Então, precisamos fazer o alinhamento. O grande impacto, portanto, no final do dia fica muito ligado também àquilo que é importância. Por isso, a OCPCA, e hoje ainda não marcou grande presença, porque as duas lideranças que tivemos até agora também não as permitiam muito fazer isto. Mas acredito que hoje o atual já está mais livre, porque em princípio é independente do ponto de vista laboral, não está numa entidade pública e já tem facilidade portanto, de sair. Mas o impacto é um pouco misto com aquilo que é a própria importância que tem. Para mim, nós hoje ainda não estamos a nos posicionar como devíamos. Nós já precisamos de estar na agenda, quer do governo, quer da Assembleia Nacional, quer dos tribunais. Portanto, quando eles têm que tomar alguma decisão, nós já precisamos estar na agenda. Nós ainda não estamos na agenda. E esta é a luta. Nós temos que estar na agenda. Quando está-se a resolver qualquer que seja a situação deste país, nós temos que estar na agenda, dizer assim, pá, os contabilistas também vêm. É verdade que hoje já recebemos alguns convites, a Assembleia Nacional já convida, portanto, alguns tribunais, mas é muito sazonal. Tem que ser quase obrigatório. Para isso, eu acho que nós temos que fazer aqui uma luta. Nós temos que nos desvincular do Ministério das Finanças, porque temos interesses diferentes. Com o Ministério das Finanças nós vamos perder muito, porque o Ministério das Finanças vai querer nos tornar fiscalistas, vai querer nos tornar, portanto, uma área para tratar dos impostos, que é aquilo que eles querem. Mas nós não somos isso. Nós somos
portanto, contabilistas, e enquanto contabilistas precisamos nos livrar disso. Temos que encontrar aqui um formato em que nós vamos nos livrar definitivamente do Ministério das Finanças e vamos nos posicionar, portanto, de modos que consigamos atuar com maior liberdade. Agora, é passo a passo. São 6 anos que nós temos nessa altura, vamos no 7º, mas, entretanto, é preciso que esse passo seja dado. Muito bem, doutor. Eu ia fazer aqui uma outra pergunta que é: que diagnóstico faz as empresas angolanas de contabilidade? Que espaço ocupam em cota de mercado? Que tipo de clientes têm? O que pode ser feito para a sua valorização? Cristina, nós temos que dividir isso da seguinte forma. O nosso país, ao longo desse tempo todo, os empresários confundiam-se com os políticos e militares. Portanto, as grandes empresas no país eram dos políticos e militares. Isto, de certa forma, tirou a possibilidade de nós termos os grandes clientes, por causa do secretismo. Por isso, o teu gabinete, o meu gabinete de contabilidade, não podiam fazer contabilidade destas empresas, porque estas empresas, em princípio, por serem empresas de ministros ou de generais, tinham operações que nós não devíamos ver. E então, o que é que aconteceu? Para estas empresas, foi mais prático contarem com serviços de empresas de estrangeiros, porque estaria aí salvaguardado o secretismo dessas empresas. Uma das coisas que tinham que fazer é não dizer que nesta empresa estão a acontecer operações que vêm do Ministério ou que vêm das Forças Armadas, situações de género. Este é o primeiro aspecto. E isso, de certa forma, não nos deu a possibilidade de nós contabilizarmos, termos tantas grandes empresas. Acabamos por ficar em segundo plano. Mas isso também só aconteceu porque nós, ao contrário de outras localidades ou outros países, particularmente aqui falo do caso do Brasil que eu conheço, permitimos que as Big Four entrassem aqui com os proprietários estrangeiros, apesar de se denominarem sociedades de direito angolano, mas quem está por trás são sempre estrangeiros. No Brasil isso não aconteceu. A KPMG do Brasil, a Ernst & Young do Brasil, a Deloitte do Brasil, as 4 Big Fours ou mais do Brasil, são todas de brasileiros. É o que devia acontecer aqui. O escritório devia ser KPMG Angola. O teu escritório devia ser Deloitte Angola. Mas é o teu. Tem a referência de KPMG, mas é o escritório da Cristina. Aqui não aconteceu assim. Aqui aconteceu que estas empresas vieram, estas Big Fours vieram e entraram mesmo no princípio como estrangeiras, porque depois é que se tornaram sociedades angolanas. E são elas que ocuparam o espaço das grandes companhias. Agora, nada que eles fazem que nós não fizemos. Aliás, quem contabilizou durante esse tempo todo a Sonangol fomos nós, não foram estrangeiros. Portanto, eles vinham para auditar, sim. E por que eles vinham para auditar? Porque não aceitavam que auditores angolanos o fizessem. Porque senão os auditores angolanos também o faziam. Portanto, para mim, isso é que não nos permitiu ter os grandes clientes. Os grandes clientes acabaram por ficar com entidades estrangeiras. E isso nós temos lutado agora, já há uns 3 anos que temos estado a lutar em reuniões com o governo, no sentido de alterar o cenário. Como é que a gente está a tentar fazer? Um profissional de contabilidade que estiver a pedir visto aqui, de entrada, para vir trabalhar, nós temos que dar o parecer, temos que dizer sim, pode vir, porque é um profissional de uma área em que nós temos carência. Agora, não vem qualquer profissional e que vai impedir, por exemplo, o nosso menino que está a sair da faculdade de trabalhar, quando quem está a vir também está a sair da faculdade. Só vem para aqui por causa dessa parte da confidencialidade entre a empresa dele e o cliente e preferem que venha um estrangeiro para tratar da operação, quando nós podemos fazer isso com o nosso profissional. Enquanto não há reciprocidade, se eu não posso ir contabilizar no país dele, eu não tenho que contabilizar no meu país. Sim, é tão simples como isso. Agora, não me falem de qualidade e da experiência, a experiência adquire-se com trabalho. Se não me dão a possibilidade de eu contabilizar uma entidade ou outra, eu não vou ter essa experiência, porque a experiência consegue-se fazendo. Ninguém tem experiência só pelos estudos da universidade, isso não existe. Desafiei na altura para montar a contabilidade analítica, um ex-meu professor de contabilidade analítica, como ele era só teórico, ele fugiu, nem conseguiu apresentar o projeto. E é natural, porque ele era só acadêmico. Este é que é o grande problema. E esta é a luta que a OCPCA não deve deixar de continuar a fazer. Essa tem que ser a luta, porque se não há reciprocidade, nós temos que lutar para que, portanto, nossos aqui trabalhem porque eu
se for noutra latitude, também eu chego lá e não tenho acesso. Essa hoje é uma luta que eu acho que pela qual temos que arregaçar as mangas e ver se nós conseguimos alterar o cenário. Porque muitos deles vêm com visto turista e estamos a permitir isso. E não pode ser. Não, ainda temos aqueles casos que as empresas estão constituídas aqui em Angola, as contas estão a ser feitas lá fora, depois regressam para Angola e o angolano que assina. Somos nós profissionais e é essa a chamada de atenção para os mais novos, que nós não devemos aceitar isso. Exatamente. Eu não posso estar a assinar contas que eu não as fiz, depois se amanhã surgirem problemas, eu vou preso. Tem que ter atenção a esse pormenor, às vezes não é por um valor monetário, mas é pelo nosso próprio valor, portanto, por aquilo que nós de facto queremos ser enquanto profissionais, né? Dizer, não, eu quando assinar determinadas contas eu assino-as porque eu as revisei e não assinar só porque vão pagar. E eu de facto no meu escritório, e vou dar mais aqui um exemplo, recebi muitos casos destes. Tive uma pessoa amiga que veio ter comigo, está-me a pedir muitos impostos, eu não sei o que é que fez o meu contabilista, etc. Eu gostaria só que me fizesse uma revisão. Eu disse, ok, vem, e vem também com o contabilista. Ele, portanto, me enviaram umas contas, eu comecei a ver. Uma das primeiras situações que eu identifiquei era que o nosso colega andou a fazer operações de anulação nas contas de clientes. Como ele andou a fazer aquelas operações de crédito, parecia que eram recebimentos. Quando o fiscalista foi fazer a análise, na análise que ele faz, como há aquele recebimento, o imposto na altura era num período que era imposto do selo, antes do IVA. O imposto do selo estava a dar um valor e o que eles entregaram lá ao Estado era bem menor. A senhora lá, minha amiga, veio, não tenho dinheiro para pagar esse imposto do selo e tal. O seu patrão manda-me isto. Eu comecei a ver e tal. Ele fez muitas regularizações nas contas de clientes. Então mandei chamar ele, por acaso é um colega, e nem é angolano. Foi lá, mas o colega, eu estava fazendo a fazer aqui essas regularizações na conta de cliente. O que é essa regularização na conta de cliente? Não, são operações que não sei quantos e tal, e como não tinha coisa, então fiz aqui. Mas o que é que diz as normas em relação quando esse credita a conta do cliente? A norma diz, então como é que você fez isso? Está a ver agora, do ponto de vista fiscal, você está a fazer a empresa passar mal. É um bocado isso. Quer dizer, nós às vezes não temos noção das consequências que podem advir de uma operação que pensamos que é simples. Ao ter feito regularizações nas contas de clientes, um teste do cálculo daquilo que são os recebimentos permitiu ver que essa empresa tinha pago menos imposto do selo. Menos impostos, exatamente. E este movimento credor em clientes afeta os proveitos. Tem afeta os proveitos, existem notas de crédito. Não há notas de crédito, é muito grave. Todo o crédito que ele fez na conta do cliente parecia que é um recebimento. Pois. E como é recebimento, o fiscalista diz, sobre esse recebimento dá-me o valor do imposto do selo. Você deu só esse valor aqui, falta o valor do imposto do selo. São esses pequenos pormenores. Precisamos terem atenção. E muitos de nós somos profissionais, sim, mas estamos a olhar muito mais para os honorários do que para aquilo que é, de facto, as normas para fazermos a nossa contabilidade. Daí, mais uma vez, chamada de atenção aos mais novos, para que tenham sempre, em primeiro lugar, o aspecto profissional. Depois, tudo o resto vai surgir. Agora, o honorário é importante, senão nós não conseguimos viver. Como é que vamos pagar o notário, como vamos pagar os impostos que nós temos? Mas, e o maior custo que os gabinetes têm, custo com pessoal, o salário dos funcionários. Salário do pessoal. Como é que vamos pagar? É um pouco esta informação, não sei se consegui, de certa forma, neste Conseguiu, ponto, sim, senhora, doutor mensagem. Facharia, uma conversa tranquila, amena, muito boa, com um currículo invejável, e ainda bem que eu fiquei a saber aqui no Contas na Hora que, afinal, o que eu ando a dizer por aí é mesmo certinho. O Petro tem as contas com mando figurino, que bom. É hábito, né? Os pais, quando são de um clube, tudo que é filho em casa tem que ser do clube do papá, né? Então eu faço parte daqueles filhos que também fiquei do Petro, porque meu pai era do Petro, trabalhava numa empresa ligada aos petróleos e disse assim, aqui em casa é o Petro que grita. Então, pronto, todos nós ficamos do Petro desde miudinhos até hoje, visto o Petro, por isso é um orgulho ter o doutor aqui no Contas na Hora. Vamos mesmo agradecer a presença do Dr. Tomás Faria e esperamos contar com você em próximas oportunidades, sobretudo aquele convite que é para ir falar da contabilidade desportiva no evento Quartas na Ordem. O prazer é todo meu. Sei que tem programas como esse, a gente não consegue contar tudo, mas espero que tenha conseguido, no mínimo, passar alguma mensagem e, se calhar, em próximas oportunidades poderei dar mais subsídios, mas para já foi isso que me ocorreu aqui e pude discorrer
discorrer um pouco, em alguns casos, da minha experiência, aquilo que eu vivenciei, quer enquanto profissional, quer também enquanto dono de um gabinete, e por isso só tenho mesmo que agradecer. Espero que tenha conseguido passar alguma coisa para os outros que estão a começar nesta profissão ou querem começar nesta profissão, pensam em entrar para esta profissão, mas se for só para a contabilidade, saibam que não é para ficar rico. Mais uma vez, obrigado e muito bom dia. O Dr. Tomás Faria, que é membro do CPCA do Petro, aqui a deixar a sua vida profissional ligada à contabilidade e não só, sobretudo à contabilidade, e as recomendações que o Dr. Tomás Faria deixou aqui para nós profissionais do CPCA, recomendações muito, muito importantes, sobretudo para os mais novos que estão a começar na profissão. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Caro ouvinte, e assim chegamos ao fim da edição 175 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.